Eu estava muito orgulhosa de mim porque estava a fazer uma coisa que eu achava que nunca conseguia fazer. É estar a fazer um programa de rádio em direto, mexendo em tudo aquilo que é de tecnologia, e eu no final eu estava orgulhosa por aquilo que eu tinha conseguido conquistar e já saber fazer. Por isso eu senti-me muito orgulhosa. E nós às vezes nos esquecemos de valorizar aquilo que nós temos conquistado. E nesta noite nós vamos pensar um pouquinho a importância que damos àquilo que temos. Este é o tema da mensagem. E eu hoje, quando eu estava na rádio e estava a terminar o programa, no final daquilo tudo assim, eu sou uma valente, eu já consigo fazer tudo isto. Será que nós estamos dando importância àquilo que nós temos alcançado? Eu quero vos contar uma história que é verídica, que aconteceu mesmo. Um ator indiano de renome internacional, muito rico, ele decidiu doar 1 quilo de farinha na cidade onde ele vivia para os mais pobres. Muitos comentavam e diziam, por 1 quilo de farinha só. Outros diziam, mas este ator tão rico só tem dinheiro para dar 1 quilo de farinha àqueles que estão mais necessitados? Alguns, no meio de todos eles, alguns foram buscar 1 quilo de farinha. E por incrível que pareça, quando cada um deles foi buscar o quilo de farinha e chegaram à sua casa, desembrulharam o pacote de farinha e lá dentro estava dinheiro no valor de 4 meses de ordenado. Ou seja, quem recebeu a farinha, quem foi buscar aquele quilo de farinha que achavam que era tão insignificante, como é que era possível um homem tão rico estar a dar só 1 quilo de farinha? Mas aqueles que foram buscar simplesmente aquele quilo de farinha, sabem porquê? Porque eles realmente precisavam e valorizaram 1 quilo de farinha. Isto acontece na nossa vida em todas as áreas. Muitas das vezes não estamos a valorizar aquilo que temos, aquilo que tivemos e nem aquilo que nós poderíamos ter no futuro. Vamos ver 3 personagens que a palavra de Deus nos fala. Primeira personagem, nós temos um rapaz, um homem já feito, é a nossa primeira personagem. Ele não valorizou o seu passado. E pensemos um pouquinho, se vocês têm a palavra de Deus ou o telemóvel, podem abrir em Lucas 15, 29 a 31, que nos fala a parábola do filho pródigo. E todos nós conhecemos esta história. Pensemos um pouquinho hoje no filho mais velho. O filho mais velho, ou seja, o irmão mais velho do filho pródigo. Este homem trabalhou toda a sua vida com o seu pai. Mas quando o seu irmão chega à sua casa, o pai decidiu dar uma festa, porque pensava que o seu filho já tinha morrido, que o seu filho não voltava à sua casa, mas o seu pai estava dando uma festa ao seu filho mais novo. E este irmão mais velho começou a dizer ao pai, como é que é possível? Eu estive contigo todos estes anos e tu nunca me fizeste uma festa. Este irmão se esqueceu, este irmão não valorizou aquilo que ele tinha no seu passado. Ou seja, e o pai lhe disse, então tu estavas comigo todos os dias, sabias que aquilo que era meu também era teu. Então este irmão mais velho, ou este filho mais velho, ele não valorizou aquilo que ele tinha no seu passado. Tinha tudo ao seu alcance durante anos e anos, mas quando o seu irmão chega mais novo, ele reclamou. Este irmão não estava a valorizar aquilo que estava a acontecer na sua casa. Este irmão, que ele pensavam que talvez morresse, ou que nunca mais o iria ver, este irmão mais velho não estava a valorizar aquilo que estava a acontecer na sua casa.
O presente que estava a acontecer na sua casa era a alegria, era o retorno do seu irmão, era a restauração da sua casa. Muitas das vezes, meus queridos, as pessoas ficam agarradas ao passado, ao que podiam ter feito e àquilo que podiam ter feito melhor. E sabe uma coisa? Quando as pessoas ficam agarradas, quando as pessoas não valorizam aquilo que tiveram no passado, elas se tornam frustradas e ficam como este irmão estava a demonstrar. Por isso, vamos valorizar aquilo que nós tivemos no nosso passado. O segundo homem que nós vamos pensar nesta noite é valorizar o seu futuro. Todos vocês sabem o mancebo de qualidades e podemos ver em Marcos 10, versículo 17 até 22. Eu gostava de ser como este homem de mancebo de qualidades. De certo que todos nós que estamos a ouvir gostávamos de ter o caráter deste jovem. Este jovem, o mancebo de qualidades, tinha todas as qualidades, tinha todo o caráter de um bom homem, cumpria a lei. Mas um dia ele foi ter com Jesus e fez-lhe uma pergunta: Jesus, o que é preciso eu fazer para entrar no céu? E podemos ver isso no versículo 20. E o Senhor Jesus olhou para ele, viu as qualidades todas que ele tinha e Jesus lhe respondeu e lhe disse: olha, meu jovem, falta-te uma coisa. E vocês perguntam, mas como é que podia faltar uma coisa para um homem que cumpria a lei, para um homem que tinha todas as qualidades, para um homem que era um exemplo de família? Mas Jesus lhe disse a ele: falta-te uma coisa. Jesus estava-lhe dizendo a ele que lhe faltava uma coisa. Este homem ficou triste com a resposta de Jesus. E Jesus continuou a falar com ele e disse: olha, ok, queres herdar a vida eterna? Faz uma coisa, vende tudo aquilo que tu tens e segue-me. Vende tudo e dá aos pobres e segue-me. E nós podemos ver que este homem de qualidades, um mancebo de qualidades, ele valorizava mais o seu futuro, que era terreno, a sua riqueza, mas esqueceu, por causa dele estar agarrado, ele valorizava mais aquilo que era terreno, aquilo que era físico, mais do que a sua própria vida eterna. Meus queridos, nós vivemos numa sociedade onde tanto se preocupa com o futuro. Quando a criança nasce, o pai e a mãe é natural preocupar-se com o futuro. Quando ele começa a estudar, é normal o jovem, o adolescente, começar a preocupar-se com o futuro. E nós só pensamos no futuro, Vimos os nossos filhos a crescer e pensamos no futuro. Mas vivemos numa sociedade que tanto se preocupa com o futuro. Não comem para deixar, para poupar. Não se vai de férias com a família para se poupar. Trabalha-se 10 e 15 e 10 e 11 horas, de segunda a segunda, para se ganhar dinheiro, para se ter uma casa aqui ou outra casa ali, para se poupar, para o futuro. E não se vê os filhos a crescer. E vamos envelhecendo e não desfrutamos, pensando no futuro, nem a família, nem o casamento, nem a juventude. E nós aqui podíamos pensar muito outras coisas. É claro que Deus estará na lista deste homem, Deus estará na lista destas pessoas que só pensam no futuro, o último da fila, o último da sua lista. Não têm tempo, hoje não há hipótese, eu tenho que trabalhar. Quando eu tiver a vida organizada, eu vou servir ao Senhor. Quando eu tiver os meus filhos criados, eu vou dar mais tempo para servir no Senhor. Quando eu já for assim um bocadinho mais, com um pouco mais idade, eu já tenho mais disponibilidade para ir à igreja, para ir ao culto, para servir, para falar de Jesus. E vamos nos perdendo, agarrando-nos, agarrando-nos ao futuro e nos esquecendo do presente. Estamos a valorizar mais o dinheiro, o conforto, e não valorizamos o nosso futuro,
a nossa vida eterna com Deus. Não estamos a valorizar o valor da nossa salvação. Este jovem, este homem, continuou rico. Mas no seu coração era mais valioso a riqueza. Não sabemos se iremos chegar e se vamos desfrutar tudo aquilo que nós estamos a semear hoje aqui na terra. O futuro, o dia de amanhã, pertence a Deus. E agora vamos ver uma mulher. Esta mulher valorizou o seu presente. Já vimos, o primeiro homem não valorizou o seu passado, aquilo que tinha. O segundo homem valorizou o seu futuro. Esta mulher, Maria, irmã de Lázaro e Marta, ela valorizou o seu presente. Aquele dia. Maria, ela estava tão grata a Jesus e ela quis presentear com o melhor que ela tinha guardado para a sua noite de casamento ou para a sepultura, para a sua sepultura. Mas ela valorizou aquele momento tão sublime. O seu irmão estava na sua casa. O seu irmão tinha ressuscitado. Tamanha alegria. Para os outros que estavam na casa, acharam que era um desperdício esta mulher derramar este vaso de unguento, dando desculpa. Aqueles que até seguiam Jesus, aqueles até diziam que amavam Jesus, mas não valorizaram aquele momento. E dizia, era muito melhor pegasse nesse dinheiro que ela está a desperdiçar neste vaso de unguento e dar alimentos aos pobres. Mas nós podemos ver que esta mulher não se preocupou com as bocas que ela ouviu. Ela preocupou-se numa coisa. Ela estava tão grata a Jesus, porque o seu irmão não estava mais morto, mas ele tinha ressuscitado e ele estava ali com a sua família. Aqueles todos que estavam em casa a comer não estavam a valorizar o valor da ressurreição de um irmão, o valor da família voltar a estar junto, mas esta mulher, Maria, irmã de Marta e Lázaro, ela valorizou o seu presente. Aquele era o momento certo. Não foi quando Jesus ressuscitou o seu irmão, mas foi aquele momento. E nós podemos ver, através desta mulher, Maria, foi momento de adoração, de gratidão, de reverência e de real entrega total. Por isso, hoje, em pleno século XXI, nós estamos a continuar a falar desta mulher. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Meus queridos, que nesta noite, que nós possamos fazer como esta mulher. Enquanto os outros estavam preocupados com o valor monetário do unguento, esta mulher estava preocupada no momento que ela tinha à sua frente. Jesus estava na sua casa, então foi o momento que ela valorizou e ela deu o melhor que ela tinha. E podemos ver a sua adoração, a sua gratidão, porque naquele dia o seu irmão não estava mais morto, ele estava vivo e podiam estar todos juntos na família. Que importância nós estamos a dar àquilo que nós temos tido? Eu deixo um desafio a todos vocês nesta noite. Comece a valorizar, dê valor ao seu presente. O passado, tal e qual como o irmão mais velho do filho pródigo, ele desperdiçou. Não valorizou, não deu importância, que estava na casa do pai, tinha tudo ao seu dispor. E não deu o devido valor. Meus queridos, o passado, ele já passou. Talvez tu ou eu não temos dado o devido valor àquilo que nós tivemos no passado. Mas uma coisa eu quero vos dizer, não podemos mudar mais nada. Mas hoje é o presente e o futuro a Deus pertence. Façamos a nossa parte e o nosso Deus cuidará de nós
a cada dia. Sabe uma coisa? Você não sabe se vai chegar amanhã no seu futuro. Mas hoje o seu presente, você está a respirar. Você pode levantar as suas mãos. Você tem os seus ouvidos para ouvir a sua palavra. Você pode ofertar. Você pode vir à casa do Pai. Amanhã você não sabe. O futuro está nas mãos de Deus. O que importa? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que importa, tal e qual como o mancebo de qualidades, continuou rico, mas longe de Deus, e não alcançou a vida eterna. Meus queridos, valorize o seu futuro eterno. Trabalhe para o seu futuro eterno. Sabem uma coisa? A roupa vai ficar aqui. A casa vai ficar aqui. Os carros que nós possamos ter vai ficar aqui. Mas uma coisa, a vida eterna está à nossa espera. Por isso, hoje, no dia de hoje, comece a trabalhar, valorize o futuro de ter uma vida eterna com Deus. Valorize hoje cada minuto de vida, porque hoje é o seu presente. Hoje. E presente, como ele indica, é um presente, é uma oferta. Deus está-lhe a dar esta oferta de você hoje poder respirar, de você hoje poder estar na presença dele e ter tudo aquilo que está ao seu redor. Tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Já viram que nós temos liberdade para poder falar de Jesus? Aquilo que Jesus fez às nossas vidas? Aproveite hoje a oportunidade de vir à casa do Pai. Muitos países onde os cristãos estão sendo mortos, maltratados. Nós temos uma casa com conforto, nós temos tudo isto, mas nós temos irmãos que não têm nada e o culto é feito debaixo de uma árvore ou debaixo do sol, ou no meio de uma guerra, mas eles continuam a adorar a Deus. Sabem porquê? Porque para eles valorizam cada momento da sua vida e eles aproveitam cada momento para adorar a Deus e valorizam tudo aquilo que Deus tem dado. Valorize esta dádiva de podermos estar juntos. Sejamos como Maria, irmã de Marta, e nós podemos ver nesta mulher a sua devoção, a sua gratidão e a sua adoração foi maior do que o valor do unguento. E eu termino perguntando a todos nós, é para mim, é para ti, é para aqueles que vão ver, para aqueles que vão ouvir, que importância estamos dando àquilo que nós temos? Que importância nós temos dado? Qual é o valor que nós temos dado àquilo que nós temos? Vocês sabem? Define o valor que nós damos importância. É aquilo que ela representa para cada um de nós. Aquelas pessoas, quando este ator, ele fez o anúncio dando 1 quilo de farinha, não valorizaram nem 1 quilo de farinha. Sabem porquê? Porque muitos deles não precisaram. Muitos deles não era importante para a sua família. Muitos deles até escarneceram 1 quilo só de farinha. O valor que nós damos àquilo que nós temos representa que valor ele tem para ti. Que importância tem para ti o que tu tens alcançado? Qual é o valor que tu dás àquilo que tu tens alcançado? Que valor tem para ti a tua salvação? Que valor tem para ti a tua família? Que valor tem para ti de tu saíres da tua casa e vires a este lugar adorar a Deus? Que valor tem para ti quando tu chegas à tua mesa e tens um prato de comida?
Que valor tem para ti que não chove dentro da tua casa? Que valor tem para ti as roupas que tu tens e que tu usas? Que valor tem para ti a vida eterna? Que valor tem para ti a tua alma, a tua salvação? Muitos daqueles homens rejeitaram um simples pacote de 1 quilo de farinha. Mas nós vimos que dentro do pacote de farinha vinha 4 meses de ordenado, que serviu para comprar muito e muito e muito mais. Meus queridos, que nós sejamos como aqueles que foram buscar o pacote de farinha. Sabem porquê que aqueles foram buscar o pacote de farinha? Porque eles necessitavam daquela farinha para alimentar a sua casa, para alimentar o seu estômago. Nesta noite, que nós possamos ser como estes homens que foram buscar 1 quilo de farinha. Que a nossa vida seja uma vida de gratidão, uma vida de adoração, uma vida de devoção a Deus. Não sejamos como o irmão mais velho, ficar agarrado ao passado. Meu querido, não podes voltar ao passado, mas aquilo que Deus tem preparado para a tua vida é do Pai. Somos filhos, está acesso para todos nós. Mas mais importante que este filho mais velho, ele estava a dar mais importância a uma festa, a uma comida, do que a alegria de voltar a ver o seu irmão. Por isso, nesta noite, vamos valorizar a nossa casa, a nossa família, o lugar onde nós vamos cultuar a Deus, cada um de nós. E também não sejamos como o mancebo de qualidades. Tinha tudo. Que eu e tu possamos ser como este mancebo de qualidades. Tinha todas as qualidades, até cumpria a lei. Mas uma coisa, ele estava agarrado ao futuro, às riquezas, e perdeu acesso a ter vida eterna. Meus queridos, o nosso dia não nos pertence. O nosso futuro também não pertence a Deus. Porquê? Porque a palavra de Deus nos diz que o futuro e cada dia Deus cuidará dele. Por isso vamos cuidar, vamos trabalhar para o nosso futuro, para termos uma vida eterna com Ele. É claro que vamos continuar a trabalhar aqui, é claro que nos vamos preocupar para dar um futuro aos nossos filhos, mas que isso não seja de maior valor do que a tua vida eterna. E por fim terminamos com Maria, irmã de Marta. Ela sim aproveitou o seu presente, aquilo que estava a acontecer na sua casa. O seu irmão não estava mais morto, ele tinha ressuscitado e ele estava ali no meio da sua família. Havia alegria, havia paz, porque a família estava toda junta. Não te preocupes com aquilo que os outros vão dizer. É desperdício adorar a Deus, é desperdício vir à casa de Deus, é desperdício ofertar. Mas aproveita o presente que Deus te está a dar hoje, e que todos nós possamos fazer como Maria. Vamos valorizar cada momento da nossa vida. E nesta hora eu quero orar por vocês que estão desse lado. Talvez vocês tenham ficado agarrados ao passado e estão-se materializando pelo passado. Outros estão agarrados ao futuro, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Meu querido, preocupa-te com o futuro, mas de teres uma vida eterna com Deus. E tudo isso nós nos preparamos aqui a cada dia. Que todos nós possamos fazer como Maria. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela estava a valorizar aquele momento. Por isso eu quero orar por vocês que estão desse lado. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, e podemos ver, Senhor, o valor que nós devemos dar
a cada momento da nossa vida, ao nosso presente, Senhor. Muito e muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Ó Senhor, que sabemos, Senhor Deus, que ela não volta para trás vazia. Ela é eficaz. Que todos nós, Senhor Deus, possamos ser como esta mulher, Maria, irmã de Marta. Que nós possamos valorizar cada momento da nossa vida e nós possamos te presentear com o melhor que nós temos. Por isso, Pai, eu oro por cada um que está do outro lado. Eu oro por aqueles que também vão ver esta live, Senhor, que possam ser tocados pela Tua palavra, Senhor. Por tudo isto, Pai, eu te agradeço, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Tem sido muito bom nós estarmos juntos, mas já sabe que domingo, às 10 da manhã, nós vamos estar aqui já presencialmente e assim também em online. Convidamos todos vocês a partilharem com os vossos amigos ou então virem até Orem, serão muito bem-vindos. Já sabe que nós temos todas as regras exigidas. Poderá vir, estará aqui em segurança para adorar a Deus e todos juntos podemos fazer como Maria, trazer um presente e assim também valorizar este dia que fez o Senhor.